Olá, muito boa noite, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta nossa estreia de Caminhos para Cristo. Esse programa terá a efeito toda segunda-feira às 19 horas, uma live para levar até a população cristã do nosso país e fora dele mensagens da palavra de Deus. Um debate a respeito daquilo que Jesus Cristo tem nos falado através do Evangelho. Nós vamos discutir essa noite, com certeza será para a edificação da sua vida. Nosso convidado hoje é o pastor Reovaldo Michels, da Terceira Igreja Batista em Campo Grande, que nós queremos saudá-lo e agradecer pela presença. Uma boa noite, pastor. Boa noite, pastor Maurício, boa noite, pastor André. Para mim é uma alegria imensa estar aqui participando dessa estreia, né? Eu fiquei feliz porque é a estreia. E que o Espírito Santo possa nos realmente ajudar a transmitir aquilo, né? Exatamente, esclarecer as pessoas. De acordo com a visão bíblica, né? Exatamente. Do nosso lado também, o nosso querido pastor André La Selva. Amém. Boa noite, pastor Maurício, pastor Reovaldo. Foi meu professor de teologia. Ele não estava lembrando de mim, eu falei, não, é que eu rodei. Era gurizinho. Caiu neve por lá também. Neve também por lá, né, pastor? Rodei sem óleo. Mas foi meu professor, então uma pessoa também que está muito ativa nas redes sociais, conhecedor da palavra, trabalha, né, dentro de uma igreja bastante conhecida. Então, está aqui para essa noite nós podermos discutir e aprender uns com os outros. Amém. Amém. Que bom. Pastor Reovaldo, fala, o senhor está na Terceira Igreja Batista, e uma igreja, inclusive, tradicional aqui no nosso estado. Como que foi a sua trajetória no seu ministério? Na verdade, eu vim de Dourados, eu me converti na Terceira Batista de Dourados, né? Na época, pastor Ananias Pires de Albuquerque, servi o exército aquele período, me converti no tempo do exército e após a baixa, eu prestei um concurso público e vim para a Terceira Igreja, casei, né, com a Rutinha, e dentro do casamento eu senti o chamado para o ministério e ingressei no STBOB, né, o antigo seminário, e de lá me formei, e sempre atuando na Terceira Igreja Batista, a hora de ministério com juventude, ministério de oração, né, e hoje atualmente eu estou no Ministério de Famílias, como pastor de famílias da Terceira Igreja Batista. Trazendo aí mensagens, abençoando. Essa época de pandemia deu uma dificultada, né, em todas as igrejas na questão de eventos e programações. A gente tem um evento muito bom que é os Grifas, né, que a maioria das igrejas batistas fazem, e a pandemia não nos possibilitou dar essa continuidade, né, e esperamos que a gente consiga voltar esse ano. Mas a maior atuação hoje está no Ministério de Famílias. E o aprisco está funcionando? O aprisco, depois de uma longa jornada também de descanso, de reformas, né, de acertos assim, com as legislações, né, principalmente com as exigências dos bombeiros, nós já voltamos a funcionar e ele está preparado para receber todo o público que, se alguém quiser alocar, inclusive o aprisco está à disposição. Maravilha. Depois o senhor vai dar o telefone, o endereço direitinho para quem puder fazer inclusive o retiro, final de semana, okay, né, e orar e buscar. Ajudei lá no aprisco a fazer aquela ilha, o pastor Mauro Clementino juntou. Os mutirões lá, né? Isso, eu fui. Os lagos. Fui nos mutirões lá. Pegou enxada então, Peguei. pastor? Aprendi com o pastor Mauro Clementino uma coisa sobre liderança, que ele era o primeiro a pegar na enxada e na pá e o último a soltar. Aí quando eu conheci outros líderes, eu até estranhei que eles não gostavam muito disso. Mão na orado, para eles era só da Bíblia, mas... essa é uma característica de infelizmente, um líder. Ele vai na frente, vai né? Na frente, ele vai. Ele dá exemplo para ser seguido. Muita saudade, né, pastor Mauro Clementino? Nós viajamos muito, fazendo seminários para todo canto aí do nosso querido Brasil. Muito bem, sabendo um pouquinho a respeito da história do nosso querido pastor Reovaldo Michels, pastor André La Selva fala um pouquinho também do seu ministério itinerante. Sim, meu chamado, pastor, ele veio junto na minha conversão, né? Então eu já vinha sentindo a necessidade, né, de algo mais profundo em Deus. Porque eu acredito assim que
a gente conhece Deus através de várias formas, né? Mas para chegar a Deus só existe um caminho, que é Jesus. Então, nessa minha conversão, o dia que eu aceitei Jesus foi num retiro da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista, e lá eu senti a presença de Deus transformadora. E quando eu fui transformado, eu senti uma paz muito grande, eu conversava com aquela paz, e aí aquela paz me respondeu: quer mais? Trabalha. Eu já entendi ali na minha conversão, o meu chamado, fui estudar, fui para o seminário, né, me converti na primeira Igreja Batista, e como um bom batista, fui estudar, né, buscar assim, me aprofundar mais dentro do seminário. O pastor Revaldo foi um dos meus professores lá. Tive grandes mestres e professores, Mauro Clementino, Marcos Batista, Paulo Barão, Miguel Aguilera. Peguei uma turma boa lá e fui formando. Aí com o tempo veio a ordenação, tudo. E hoje é o meu chamado. Eu sou mais o evangelista, né, que a gente denomina assim, né? Mas tem a ordenação pastoral, mas eu sou mais o chamado para fora, para conversar com aqueles que não conhecem, né? Mas como ajudei a fundar muito, a abrir também algumas igrejas, sabe que no começo você faz tudo, né? Mas ministro, prego, mas eu me sinto mais confortável dentro do evangelismo. Muito bem, muito bem. Depois que nós conhecemos os nossos dois pastores aqui, que fazem parte do nosso Caminhos para Cristo, nós vamos para o tema desse podcast, nessa estreia dessa noite, nesta segunda-feira. O tema do nosso Caminhos para Cristo: como você tem se preparado para o futuro? Diz muito a família, né? Como que a família tem se preparado para o futuro? Como o líder da família cristã, o pastor da família, tem se portado e identificado com os dias atuais? Veja bem, nós tivemos aí no 11 de março do ano de 2020 a declaração da pandemia, que foi algo terrível, que nós não saímos dela. Então, esse mês está fazendo praticamente 2 anos de pandemia. As pessoas ficaram reclusas dentro de casa, igrejas foram impedidas de se reunirem presencialmente, houve um período de dificuldades, inclusive de arrecadação das igrejas. Muitas igrejas fecharam suas portas ou se uniram com outras igrejas, famílias completamente desesperadas, sem saber o que fazer. Muitas igrejas deixaram de lado o presencial e acabaram por praticar através das redes sociais, e mesmo assim houve um desfalecimento de membros de igreja. Tem igrejas que tinham X membros e depois dessa pandemia até agora, e as pessoas foram debatendo, se perdendo no local do tempo. É aquilo, quando a pessoa para de se congregar, ela acaba se esfriando, né, pastor? Assim Exatamente. Mesmo está na Bíblia, né? Uhum. Então, e depois nós tivemos a guerra, essa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, onde muitas pessoas estão perdendo suas vidas, algo que a gente não pode deixar de falar, de comentar. Não vamos entrar na área política, vamos nos atentar para o que diz a palavra de Deus. E o tema: como você tem se preparado para o futuro, baseado em Mateus capítulo 24. Se lermos 24 inteiro de Mateus, nós vamos verificar que tudo que está acontecendo para nós, né, pastores, não é novidade. É verdade. Eu acho que para nós para mim não é novidade nenhuma tudo isso que está acontecendo hoje no mundo. Porque diz Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Muito bem, verdade. Rumores de guerra, desde 1914 nós estamos ouvindo realmente a respeito da guerra mundial. Sempre teve guerra, desde os tempos de Israel, conflitos de todas as situações, mas guerra mundial foi a primeira em 1914. De lá para cá, muitas divisões, a geopolítica internacional traz governos e reinos e etc. se degladiando de várias formas. A Segunda Guerra Mundial foi um exemplo disso, e agora o pessoal fala: olha, daqui a pouco o Putin vai apertar o terceiro botão lá, os Estados Unidos, e a Terceira Guerra Mundial. Nós, como cristãos, esse é o meu entendimento, isso não vai acontecer nunca.
A Terceira Guerra Mundial, para mim, não vai acontecer, porque não está na palavra. Porque algo vai acontecer nesse período. Será que vai mesmo? Você está preparado para o futuro? O que você tem pensado? Como você tem feito o seu relacionamento com os seus familiares e com as pessoas? Vamos conversar com os pastores aqui, os nossos teólogos, a respeito desse fato. Pastor Reuvaldo, como o senhor vê a visão hoje, inserido na própria palavra de Deus, no Mateus 24? Eu gostaria de voltar um pouco atrás, assim, no tempo que eu lembro de existência, né, que eu comecei a presenciar e ouvir rumores de guerras, né, desde a minha infância, foi a Guerra das Malvinas. Também. Exatamente. A Guerra do Vietnã, a gente só sabe por notícias e os filmes que foram produzidos com a Guerra do Vietnã. Depois, a Guerra do Golfo, as Malvinas, Guerra do Golfo, aí sempre aquela questão Palestina e Israel. Guerra Santa, né? Guerra Santa. Aí contra Irã, contra Iraque, lá que teve, né, a cassação de Saddam Hussein, de Osama Bin Laden. Então esses são os rumores que a gente vem presenciando, né? E agora, no nosso século, né? Exatamente. Agora aí a nossa famosa guerra da Ucrânia, né? E confirmando sim os rumores. E guerra, ele vai gerar medo, insegurança, né? Vai gerar fome, vai gerar pestes pela falta dificuldades, dessa assistência, dessa manutenção. E nós temos aqui realmente esse texto claro que o próprio pastor já disse, né? A gente está vivendo isso há muito tempo. A questão de terremotos. Ultimamente nós estamos vendo aí as chuvas, né, tanto em Minas Gerais, na Bahia. Petrópolis. Exatamente, né, aquela região lá, desabamento, morte de pessoas e a pandemia, né, a desamação de pessoas nessa pandemia. E o que eu tenho analisado, nós falamos de questão de família, você analisa as primeiras guerras bíblicas, né, o maior número de mortes eram homens que morriam. Então, quando um homem morre, fica uma viúva e fica filhos órfãos. E hoje nós temos uma desproporção aí de números de homens e mulheres, a gente sabe disso. E todas as vezes que tem uma guerra, quem é que morre? Homens e jovens, né? Então a gente está caminhando aí realmente para algum tipo de sinal que Jesus aponta para a segunda volta dele, né? E como nós então devemos estar preparados para isso? Eu fui militar 4 anos e 8 meses e eu digo que a gente já deveria estar preparado há muito tempo para qualquer embate. Por exemplo, nós brasileiros não estávamos preparados para uma pandemia. Ela veio como um corte cirúrgico. De repente você estava livre, acabou, máscara, você não pode entrar em lugar aglomerado, você não pode sair mais de casa, se você não pode cumprimentar, você não pode se abraçar. Foi um choque tremendo. Uma realidade que ninguém tinha experimentado. Ninguém experimentado. Né? Aí nós acostumamos a isso, né? Acostumamos. Né? Uso de máscara e tal, isso ficou fazendo parte. Inclusive agora que em vários lugares foram liberados, a pessoa continua, né? E ainda medo, né, pastor? E aí você tem um medo, você tem um receio, tem a questão do respeito aos mais velhos, às pessoas, você fica então lá, e é como que fosse voltando aos poucos, e eu creio que a gente vai chegar a uma normalidade, né? Lógico que todo cuidado a gente tem que ter, mas eu creio que não há nada melhor do que o preparo espiritual realmente para suportar. Né? Porque a Bíblia nos fala tudo. Se você que está nos assistindo não é um leitor bíblico, né, por favor, comece a ler e a entender, buscar a ajuda de alguém para você entender o que a Bíblia diz, o que é que ela tem falado, o que é que ela está falando, como que ela aponta para o futuro. Porque se você lê o livro de Apocalipse, e aquele que conhece, vê que isso acontecendo, não vai ficar surpreso. Porque o próprio Jesus já nos ensinou, né? Esse Mateus 24, teve um dia que eu estava estudando, eu comecei a pontuar uma sequência de fatos.
Sim. Né? Nós tivemos aí um tempo atrás, alguns anos atrás, não muito tempo, a questão das luas de sangue, né? Que foi Sim, um terror, né? exatamente. Eu não sei se vocês, às vezes a gente era criança, aquele tempo se fechava, né? Escuro por uma chuva, e os nossos pais, meu Deus do céu, vai vir uma tormenta. E Exato. o coração de criança saía pela boca, com vai medo, acabar o mundo, né? O fim do mundo está próximo, entendeu? Então a gente ficava assustado com isso, né? Mas a palavra de Deus nos alerta, ela nos ensina a estarmos preparados. A um bom discipulado. Como família, então, acho que a família deve juntos aprender a palavra de Deus. Os pais, principalmente os pais, são responsáveis por ensinar, né, a preparar. E a gente tem dito que a geração dos meus filhos, talvez dos meus netos, será a geração do arrebatamento. Ou dos nossos bisnetos. Com certeza. Será a geração do... Agora, como eles vão se comportar diante de uma tribulação, diante de uma perseguição, né? Diante de algo que já vem acontecendo. Sim. A gente vê noticiários na TV, a gente assiste vídeos de pessoas sendo mortas, decapitadas por amor a Cristo. Será que a nossa geração futura vai estar preparada para isso? Né? Não estou dizendo que no Brasil possa acontecer esse tipo de perseguição, não sabemos. Sim. Mas nós temos que preparar as nossas crianças. Então, quando eu incorporei no Exército em 89, 3 meses a instrução direto. No Exército você aprende a matar. Você é treinado para matar um adversário, para matar um inimigo. Sim. Então você tem que estar preparado ali. Tá na guerra, né? Exatamente. Então como que a igreja prepara os seus membros para esse tipo de situação? Eu vejo que um novo convertido deve passar por esse discipulado, por esse ensino categórico, né, da palavra de Deus, e ensinar ele a se manter preparado e preparar outros para o futuro, né? Que o futuro ele é sempre incerto. Eu costumo dizer, antes da pandemia a gente pagava R$ 2,60, eu lembro da gasolina, 3 e alguma coisa, de repente ela foi para 6, né? Hoje nós estamos aí quase... traz um caos. Quase, né? 7, né? Quase 7, traz um quase caos 8, social, né? 7, econômico, psicológico. Né? Exatamente. Ele envolve Isso envolve toda a nossa estrutura. Sim. Né? Toda a nossa estrutura familiar, espiritual, saúde, né? A gente precisa ter um equilíbrio emocional também, até para a nossa questão da nossa própria saúde. Sim. Porque o coração dispara, a adrenalina aumenta, o açúcar no sangue aumenta, a gente pode até sucumbir, né? E nós passamos esse período aí de pandemia, muitas mortes, muitas perdas, né? O senhor citou a questão do nosso pastor Mauro, que foi uma surpresa para todo mundo, de repente, a igreja não estava assim totalmente preparada para a morte dele. E aí nós tivemos que, né, juntar com os ministros que tinham ali, sentar e vamos continuar tocando como estava, né? E agora a gente está passando por esse processo de sucessão, mas foi uma surpresa. Então, se você conhece realmente a palavra de Deus, se tiver dúvida, procure alguém que possa te orientar. Jamais nós seremos surpresos do que vai acontecer. Vai estar um passo à frente, né? Exatamente. Emocionalmente, preparado espiritualmente, né? Pela palavra de Deus, pela né? palavra de Deus. Ter uma vida de oração, eu acho que é muito significativo você ter uma vida de oração, né? Buscar sempre ter esse tempo de comunhão com o Senhor, né? A Bíblia fala para a gente também se preparar com jejuns, né? Para a gente não ser surpreendido muitas vezes em alguma batalha, porque a gente se fortalece com o jejum e o conhecimento da palavra de Deus, né? Não estamos aqui assim discutindo questões de posições teológicas, né? Se é assim ou se é assado, não. A gente está aqui realmente para... se nós, como cristãos, estivermos realmente em conhecimento profundo da palavra de Deus, daquilo que Jesus já disse que vai acontecer, né? Porque é o Evangelho nos prepara. E se você estudar profundamente esse texto de Mateus 24, ele te aponta para Ezequiel, ele te aponta para Daniel, ele te aponta para as cartas de Paulo, né? Faz um fechamento ali de realmente de uma posição que o próprio Cristo nos deu como cristãos para entendermos como será o fim dos tempos. Pastor André,
O que o senhor acha a respeito desse momento que nós estamos vivendo hoje, de acordo com o que o nosso pastor Reovaldo falou? Eu concordo muito com o pastor Reovaldo. Eu acho que o tema, né, das princípios das dores e disso tudo nunca teve tão em voga, principalmente pela questão da pandemia, né? Não tanto pela guerra. Acho que a guerra é uma coisa que de tempo em tempo a gente acaba vendo. Pode ter um lapso um pouco maior, um pouco menor, mas acho que o que assustou e surpreendeu muito a todos foi essa questão da pandemia. Mas já existiram outros momentos da humanidade. Sim, existiu. Só que como que a globalização hoje tudo atinge muito rápido, uma velocidade muito rápida. Então eu acredito também que isso vai ser algo que vai beneficiar a expansão disso tudo, né? Então, se você colocar hoje em dia, se a pandemia tivesse acontecido há muitos anos atrás, ela não teria tomado uma proporção talvez tão grande, porque a pessoa que está contaminada pega um avião, daqui a 2 horas ela está em outro país, ela está em outro lugar, ela está infectando, né? Então isso aí levou a todo mundo a observar e a começar a se colocar de uma outra forma. As igrejas se posicionaram muito para dentro, né, da questão da palavra. Sentimos, toda a igreja sentiu de várias formas, né, seja na perda de um ente, seja na questão do culto que teve que ser fechado, porque antes a gente nunca experimentou, aqui no Brasil não havia experimentado um fechamento de porta de uma igreja, né? Alguns outros países, igrejas perseguidas, talvez sim, mas acabamos tendo um pouco desse gosto, não seria um gosto, né, mas essa experiência de você não poder se reunir. Mas o que eu acho que a palavra traz para a gente, quando Jesus vem e relata essas questões dos princípios das dores, ele fala, olha, isso aqui é apenas o princípio, ainda vai vir muitas outras coisas, né? Ele está mostrando para a gente exatamente isso. Vocês têm que buscar, porque quando toda a palavra for pregada, ainda ele fala também, né, de que temos que lançar essa semente da palavra, porque para que possamos ter esse sustento, que é aí que se aplica a esperança do cristão. A nossa esperança, muitas vezes, nós colocamos apenas no vindouro, né? Apenas aquele momento em que Jesus vai vir e vai arrebatar a igreja. Mas muitas vezes até ou Cristo vir, ou eu for a ele, vai haver o sofrimento. Para que possamos suportar esse sofrimento só através de quem? Do Consolador. Então isso que o pastor Reovaldo colocou, eu acho bastante interessante, que é o quê? A educação. Então a importância da família está em educar na questão de quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o Consolador, quais são os poderes de Deus para nós, o que é a verdadeira esperança em Cristo, né? Esse dia eu estava até estudando também um texto e estava vendo uma ilustração, e nessa ilustração, eu não me lembro, não me recordo o nome de quem estava, até uma falha, mas ele fala que nós somos como um barco no meio do rio, que ele vai encontrar obstáculo do lado direito, obstáculo do lado esquerdo. Pegou um dia de chuva, o rio cheio de galho. Você pode encontrar obstáculos em todos os lados, menos no lado de dentro. Então eu acho que o evangelho é isso. As dores e os princípios, a fome, a peste, o sofrimento, sempre vai existir. Mas esses obstáculos, eles têm que estar do lado de fora. E isso é uma educação difícil de ser feita para nós homens, né? Em cima da palavra e pelo poder do Espírito Santo é a única forma possível. E sem contar que a gente luta com muitos adversários da família hoje, Com né? certeza. No contexto político, Exatamente. social, muitos adversários. Posições que nós cremos e princípios bíblicos que defendemos, muitas vezes eles são, né,
venha de encontro, né? A gente tem que lutar contra Sim. a desconstrução disso, né? A gente São precisa barreiras se de todas como pai as de formas, família, né? como ministros do Evangelho, a gente precisa se posicionar realmente a favor daquilo que Deus deixou como princípio para a família, para o viver Existe cristão. muita divisão na família também. Divisão, porque nós vemos já há um tempo, né, quando e temos muita experiência disso, um jovem cristão ingressa numa universidade, de repente ele se depara com a outra, né, realidade, um outro tipo de filosofia, e parece-me que é mais fácil desconstruir valores do que você... Sim, permanecer nos que você... porque você passa ali tempos construindo valores na vida de uma pessoa, né? De repente, no estalar de dedos, tudo aquilo é desconstruído, não vale mais nada, né? A relatividade, Deus não existe, eu não acredito mais na palavra, então o pecado não existe, eu estou livre. É justamente o que está dizendo aqui. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Exatamente. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Temos visto isso. Sim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que justamente está acontecendo nos dias atuais, né, pastor? Exatamente, né? Então, e tem uma questão dos dias abreviados, né? Nós... parece que foi ontem que virou o ano, que passamos o Natal, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E nós já estamos em março, daqui a pouco, mês 4. Outro Natal. Né? Exatamente, daqui a pouco 2023, né? Os dias abreviados. Mas a bênção é que a palavra diz que esses dias são abreviados por nossa causa, pelos santos. Amém. Porque Sim. se nós olharmos para nós mesmos, nós não sofremos tribulações na carne, mas nós sofremos tribulações internas, angústias, aflições, né, desse tempo presente. É o que diz o salmista, né? As aflições desse tempo presente não se pode comparar, né? Paulo fala, não é nem o salmista, é o próprio Paulo. As aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada no futuro. Então essa é a nossa esperança, né? A glória. E essa questão de falsos profetas já vem surgindo, falsas filosofias, né? É mais fácil você obedecer um princípio desconstrutivo que não vai te trazer uma responsabilidade ou uma culpa pelo pecado, né? Do que você realmente crer nos princípios da palavra de Deus. Só que tudo isso é engano, tudo isso é engodo, né? Porque eu costumo dizer que a palavra diz que uma baleia, um grande peixe, engoliu Jonas, né? E se a palavra tivesse dito que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria, porque é a palavra de Deus. É a palavra que está dizendo, né? Exatamente. Que ela é a palavra. Ela não contém. É viva e eficaz. E é a nossa regra de fé. Pastor, nós estamos vivendo um mundo como um todo, uma Nínive. Sodoma e Gomorra. Nínive, Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo. Dias de Noé. Dias de Noé. Sim. Entende? A pessoa pensa que as coisas que aconteceram lá em Nínive, em Sodoma e Gomorra, dias de rebeldia. Se você fizer uma análise fria, vai verificar que o mundo inteiro estamos vivendo. Exatamente. Dias de rebeldia, né, de desconstrução de princípios de autoridade, de obediência, né? Então, quando você rompe um princípio de autoridade que começa dentro da sua casa, né? Você com o seu... Quem que é o maior, digamos assim, exemplo de autoridade dentro de uma casa? É o próprio pai, né? É a figura do pai. E isso se rompe, ela vem para a sociedade, ela vem para Deus. Né? Então, a rebelião se instaura na família, por essa quebra de princípios. Eu não estou dizendo que não é só culpa dos filhos, existe também a culpa, muitas vezes, dos pais, né? Dos pais ausentes, dos pais que estão presentes, mas distantes. Então, isso gera uma questão eu chamo de desconstrução de uma identidade, onde vai gerar esse tipo de rebeldia, de rebelião contra a autoridade. E para você corrigir isso aí é muito complicado, né? Porque essa questão de respeito, tudo é
uma coisa complicada de você corrigir, de você trazer isso, né, para uma pessoa. Se não for desde o princípio, ela só vai aprender isso através da dor, né, meu ponto de vista, assim. Exatamente. E é importante para convívio social, né? E Então, você tem que saber isso implica nessa preparação para o Sim. futuro, porque nós entendemos que as grandes civilizações do mundo, elas caíram, e um dos princípios foi a queda da família, né? Lá, se você pesquisar os fatores que as grandes civilizações mundiais foram extintas, e um dos fatores era a desconstrução da família. Porque a família forte forma uma sociedade forte, forma uma igreja forte, né? Forma uma nação forte. E uma nação forte, baseado na palavra, ela está preparada para o que der e vier. Houve uma mudança na igreja nesse século XXI. No século XX, nós tivemos o conservadorismo, né? A busca de Deus de uma maneira assim familiar mesmo, mas no século XXI para cá parece que houve uma mudança, não sei se de estratégia ou mesmo de esfriamento, ou sei lá. O que o senhor pode analisar a igreja hoje? Eu vejo sim que nós, pastores, nós temos que tomar cuidado da seguinte forma. A gente precisa ter uma diferença entre princípios e estratégias, né? Eu posso ter vários tipos de estratégias sem ferir princípios, porque princípios são imutáveis, eles não podem ser alterados de forma nenhuma em qualquer contexto de igreja, né? Por exemplo, quando nós estamos falando dos batistas, lógico que as outras igrejas têm as suas declarações doutrinárias, né? A declaração doutrinária, eu não gosto de dizer doutrinas batistas, eu gostaria de falar doutrinas bíblicas adotadas pelos batistas, né? Seria um termo mais coerente, digamos assim, porque nenhuma igreja própria adota seus próprios princípios, né? Porque o princípio está na palavra de Deus. Sim. Então, doutrinas bíblicas adotadas pelos batistas são excelentes, são Bíblia pura, né? São coisas tranquilas, mas estratégias elas podem ser diferentes e mudar sem ferir princípios. O que tem acontecido é muitas vezes, né, algumas estratégias têm ferido princípios, e por conta do aceitação, né, em nome do amor, digamos assim, em nome do agregamento, do ajuntamento, do crescimento de números, nós acabamos cedendo, né, ou rompendo alguns princípios para ter esse tipo de situação. Atrás dessa corrida, né, de um crescimento. Exatamente. Eu acho que isso de um tempo para cá, né, veio uma onda muito grande nisso. Foi bom por um lado, né, porque trouxe pessoas e o conhecimento de Jesus, mas não consolidou, né? O que a gente tem que estar ciente e sabendo realmente de todos os princípios que norteiam uma vida cristã. Nós costumamos, a Bíblia nos fala, né, sobre as disciplinas dos apóstolos, né, a doutrina dos apóstolos, que na verdade não é dos apóstolos, é a doutrina de Cristo adotada pelos apóstolos, né? Exato. Que eles é o ensinamento de Cristo. Então, se você olhar ali pelo Sermão do Monte, o que Cristo ensina gradativamente à igreja hoje, né? Ser sal da terra, ser luz do mundo, ensina como devemos orar, como devemos jejuar, como devemos nos relacionar. Então, são coisas que estão aqui, e se você realmente observar, não são difíceis de vivê-las, né? Pelo contrário, nos trazem mais alegria e prazer, porque, né, são princípios. Então, se você, hoje como igreja, como pastor, está adotando um tipo de estratégia, é só analisar, essa estratégia está ferindo princípios? Se está, é melhor mudar, trazer algo a palavra exatamente, como esse crivo, né? Exatamente, a palavra de Deus. É ela que vai ser esse peso e essa divisão, né? Exatamente. Hoje, as pessoas que procuram as igrejas estão buscando a palavra de Deus, essa essência que o senhor falou, essa doutrina que o senhor falou, a busca realmente da salvação,
ou a maioria está em busca de um milagre? Olha, eu não sou contra aquelas questões de profecias, de revelações, né? De Deus falar com você, Deus falar o que vai acontecer no futuro com você, Deus revelar uma enfermidade, né? Nós estamos aí tratando dos dons espirituais, né? Então, agora, a Bíblia diz que os dons seguem, os sinais seguem aos que creem de fato. Jesus disse isso. Esses sinais seguirão os que creem, né? Em meu nome farão isso, farão aquilo. Sim. Então, primeiro se crê, primeiro se tem o Cristo em você, primeiro se tem o Espírito Santo, para essas coisas elas vêm naturalmente, automaticamente elas te seguem. A Bíblia garante isso. É como o próprio Cristo disse: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a minha maior preocupação é em buscar o reino de Deus. E o que tem acontecido hoje é uma inversão. Eu não estou dizendo que tem igrejas sérias, tem muitas igrejas sérias, né? Igrejas que realmente estão preocupadas com o ensino da palavra, a transformação de vida, as pessoas andarem em santidade, santificação, buscar a Deus. Mas existem alguns segmentos que deixam um pouco de lado isso e estão atrás do caminho de uma prosperidade. Né, de uma riqueza, de uma prosperidade, de autoajuda. Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Primeiro se prega realmente a verdade da palavra de Deus. E a pessoa crendo, ela tem que entender que as promessas seguem, né? E a Bíblia tem muitas promessas do cristão. O acessório segue o principal, né? Exatamente. Está invertendo, ele está querendo o periférico no lugar do que seria o principal, que seria Cristo e toda essa bondade dele, tudo isso que vai constituir uma sociedade. E a gente vê hoje muito o uso de fetiches, né, para chamar um público. Sim, não, aí é o apelo e por conta de cada um, né? E lá em Atos, o que diz lá em Atos qual é a principal situação que iria atrair, né? O próprio Jesus diz isso, que ia atrair as pessoas para dentro de uma igreja. Era a unidade, era o amor que essa igreja estava demonstrando ao mundo. Né? Então, o princípio de unidade, o princípio de amar as pessoas, de se entregar, de fazer algo diferente para as pessoas, e essa unção, né, a presença do próprio Cristo, através do Espírito Santo de Deus, queria atrair as pessoas. Então é uma faca de dois gumes, as pessoas viriam e também tem a ordem de ir, né? Demonstrando esse amor. Exato. Você entende? Então, hoje as pessoas querem usar amuletos, querem usar fetiches para atrair uma multidão, mas que sem base, sem consistência. E na primeira dificuldade, na primeira tribulação, como diz aquela parábola, né, que Jesus fala do semeador, elas vão... Vai perecer. Vão esfriar, né? Vão esfriar. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso podcast, nossa estreia Caminhos para Cristo. Foi edificante. Amém. As palavras do nosso pastor Reovaldo Michels, né? Da Terceira Igreja Batista, nosso querido pastor André La Selva. As suas considerações finais, pastor André La Selva. Pastor, estou muito contente pela presença do pastor Reovaldo, por esse espaço, né? Por podermos debater, né? Pontos e momentos, poder estar dividindo isso não só entre nós, né, mas aproveitando a rede social, porque ela tem que ser aproveitada para o bem também, né? Não é um lugar que eu acho que tem que ser aproveitada só para o bem, mas algumas pessoas mas infelizmente não querem, né? Então nós temos que tomar isso também e usar isso para a melhor forma possível. Mas estou muito contente, agradecer ao senhor pelo convite, pastor Reovaldo por ter aceito o convite, né, e que por mais programas nesse formato e com temas cada vez assim que possamos também levar para as pessoas, né, desmistificar, edificar a vida das pessoas e levá-las a conhecer a Cristo verdadeiramente. Gostaria que o senhor desse uma palavra aos nossos queridos espectadores e depois fizesse uma oração final, abençoando quem está conosco nesta noite. Amém. Agradecer a você que nos assistiu nesse período. Espero que tudo que foi ministrado aqui, colocado, tenha edificado a sua vida. Nos colocamos à disposição ali, Terceira Igreja Batista, na Avenida Calógeras 440, né? Vai estar também
meu endereço das redes sociais. Agradecer também ao convite, né, pastor André, pastor Maurício Picarelli. É uma alegria estar aqui. Eu confesso que eu também, na minha vida, estou estreando um momento desse, né? A gente deu um boom Será sempre convidado. A gente deu um boom aí na tecnologia, né? Avançou demais também com a pandemia, a tecnologia, Sim, proporcionando essa isso, bênção, né? Que nós estamos aqui, mas vai alcançar do outro lado do mundo, né? Com Pessoas, certeza. com certeza. E se tiver traduções também vão... Não, hoje não tem como desprezar as mídias sociais. Não tem como desprezar, né? E para homens de Deus que estão aqui nos assistindo, né? Pastores e líderes, eu aprendi com o pastor David Jung-Chu, né? Que um homem de Deus não pode estar acordado antes da... Ele não pode estar dormindo antes das 4h30 da manhã. Antes das 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, né? Então tem que levantar para orar. Eu sei que às vezes a cama fica mais gostosa, né? Mas eu agradeço a oportunidade, que você que está nos assistindo, que Deus possa realmente te abençoar. Tem uma direção na palavra de Deus. Olha, não faça como os bereanos, né? Os discípulos pregavam, os apóstolos pregavam, né? Na cidade de Beré, e os bereanos eles avaliavam, analisavam as escrituras para ver se realmente era aquilo, né? Então, que vocês possam estudar a palavra de Deus, ter uma vida significativa de oração, né? De santificação, de buscar realmente viver os princípios da palavra de Deus. Uma oração. Vamos orar? Vamos obedecer. Pai, muito obrigado, porque estamos neste momento, Pai, com essa alegria, esse privilégio de poder compartilhar assuntos tão relevantes, ó Pai, acerca da Tua palavra e daquilo que nós estamos vivenciando e ainda está por vir. Que cada ouvinte, que cada um que está nos assistindo, que está acessando agora, Pai, esse programa, esse podcast, que possa ser abençoado pelo Senhor. Amém. Visita os lares, as casas, os pais de família, os filhos, que a Tua palavra possa entrar nesses lares, Pai, a Tua salvação, que nós sabemos que o próprio Cristo nos deu a salvação, pela fé nós somos salvos, acreditando, crendo no Senhor Jesus Cristo, e que esse Cristo possa entrar em cada vida, em cada coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez os pastores por estar aqui, agradecer a sua prestigiosa audiência através do nosso podcast. Centenas de pessoas estão mandando as suas mensagens, nós agradecemos em todas as nossas redes sociais, Instagram, também YouTube, Facebook, e também transmitido pela Rede Interativa News, através do canal 20 da Lignet TV a cabo. Queremos saudar a todos e convidá-los para que compartilhe com os seus amigos, com as suas pessoas, se você se interessou por esse bate-papo que tivemos de esclarecimento sobre os dias atuais. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, estaremos de volta com Caminhos para Cristo. Tenham todos uma boa noite e fiquem na paz do Senhor Jesus. Boa noite. Amém.